Então, o meu tema essa noite é como viver com Jesus. É uma pergunta que eu estou fazendo. Como viver a vida com Jesus? Como nós podemos viver a vida com Jesus? E o texto em que eu vou me concentrar para realizar essa meditação se encontra lá na carta do apóstolo Paulo a Colossenses, aos Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Então, mais uma vez a pergunta, como viver a vida com Jesus? Esse é meu tema essa noite e eu quero convidar você a participar comigo e conosco, com toda a igreja, com todo o povo do Senhor, nesta palavra. Estou com sede. Beber água de novo. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos maus desejos e da ganância que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou se é incivilizado, se é escravo ou se é livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de leitura da Tua Palavra. E desde já peço que o Senhor envie o Teu Espírito ao coração de cada um dos irmãos que partilham conosco nesse momento de ministração da palavra durante o culto, mas também aos demais irmãos que estarão conosco assistindo ou participando aqui em momento posterior. Peço que Teu Espírito sopre aos corações desses irmãos e irmãs, trazendo aqui um entendimento a respeito do que será falado e que eles possam, Senhor, se decidir por viverem com o Senhor ao longo deste ano, Pai. Que eles possam, a partir dessa ministração, tomarem uma decisão sensata e correta diante de tudo aquilo que o Senhor já tem feito por cada um de nós e que possamos, então, fixar cada vez mais a nossa mente e os nossos olhos nas realidades em que Cristo está presente, Pai. Nos abençoa nesse momento a partir da Tua Palavra e nos guarda também na Tua Palavra, Senhor. No nome santo de Jesus eu já oro e agradeço, crendo que tudo é para a Tua vontade e para a Tua glória. No nome santo de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos, nesse momento aqui, a mensagem. Quero refletir com você. Se você lembra e se você esteve aqui nos meses de outubro e novembro, nós estávamos refletindo a respeito, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e naquela ocasião fomos o capítulo 1 e o capítulo 2 e falamos diversas coisas, ministramos em vários textos, em vários aspectos desta carta. Por exemplo, nós falamos a respeito da cidade de Colossos, que era uma importante cidade na região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e lá nós vimos que era uma cidade importante no contexto comercial daquela época e que
no momento em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ela já não era mais, ela já não era mais tão importante assim, né? Não tinha mais esse contexto tão significativo em termos de comércio, mas era ainda assim uma cidade muito importante. Vimos que nessa cidade a fé cristã chegou e ela foi crescendo, e que a partir desse crescimento houveram, claro, grupos e momentos ali de resistência. Por exemplo, passaram a desacreditar do poder de Jesus. Será que realmente Jesus tinha poder? Será que realmente Jesus era poderoso? Alguns desses grupos falavam, né? Outros falavam assim: não, olha, Jesus não era plenamente humano. Ou ele era divino ou ele era humano, não dava para ser as duas coisas. Então, eles ficavam questionando a respeito da humanidade e da divindade de Jesus. E outros, né, também tentavam ali de alguma maneira mesclar a fé cristã com alguns ritos pagãos. Então, esse é o contexto, né, em linhas bem gerais, a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E o que vai se destacar a partir daí? Onde é que Paulo vai trabalhar e escrever a sua carta, né? Quais são os objetivos? Vai falar sobre a fidelidade a Jesus, porque ele é o Filho de Deus e é supremo sobre toda a criação. Vai falar a respeito de que somente por meio do sangue de Jesus é que Deus reconcilia consigo mesmo todas as coisas. Fala a respeito também da comunhão, né, da igreja, ou seja, que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. E, portanto, quando estamos nele, ou seja, nesse Cristo que é o cabeça da igreja, nós estamos completos. E que esse Jesus que Paulo está falando, que está anunciando, que está confirmando a fé dos irmãos da cidade de Colossos, é a esperança da glória deles. Ou seja, não haveria mais necessidade de olhar para o Império Romano, na época, como o único meio, né, de obter uma glória na história do mundo. Agora havia um outro caminho completamente novo, um caminho completamente diferente, e que estava ali sendo apresentado àquele povo que era em sua maioria gentil, ou seja, era um povo que não vinha da fé judaica, que não obtinha esse conhecimento a respeito do Messias, a respeito do Cristo, a respeito do Filho de Deus. Então, para eles, tudo isso era novo, como era também para a gente. Quando a gente começou a caminhar com Jesus, a gente olhava e, nossa, mas como assim? Por que Cristo? Por que Jesus? Por que Senhor? Por que fala reino de Deus? Por que fala reino dos céus? Então, tudo isso para eles também era novo. E Paulo Paulo complementa ainda mais essa ideia no texto que nós lemos, quando ele fala aqui no finalzinho do versículo 11, que Cristo é tudo o que importa e ele vive em todos. E se Cristo é tudo o que importa e ele vive em todos, então a gente tem que perguntar: como viver essa vida com Jesus? Como é que nós devemos viver em 2025 a nossa vida de fé, de comunhão, nossa vida espiritual, física, a nossa vida por completo, como nós devemos viver com Jesus? Então, até o título dessa sessão aqui da carta de Colossenses, ela tem assim: instruções para a nova vida. Por quê? Porque é um trecho mais prático da carta. Até o final do capítulo 2, Paulo está argumentando a respeito do poder de Jesus, da soberania de Jesus. Ele fala de forma bela, né, que é um texto muito conhecido, a partir do capítulo 1, versículo 15, que o Filho é a imagem do Deus invisível, que é supremo sobre toda a criação, e que por meio dele todas as coisas vieram a existir. Ele fala e confirma a fé do povo, ou seja, que eles já estavam ouvindo a respeito de Jesus, que eles já estavam compreendendo a verdade sobre a graça de Deus. Veja como isso é profundo. Eles já estavam ouvindo e compreendendo a verdade sobre a graça de Deus. Então, Paulo está argumentando com eles, dizendo: olha, vocês já estão conhecendo, então deixa eu apresentar mais.
E ele vai, nesse capítulo 1 e 2, trabalhando esses temas a respeito da soberania, da fé, como eu já estava comentando, da liberdade, da nova vida em Cristo. E agora, capítulo 3 e 4, ele passa para esse tom mais prático. Então, como é que você vive essa vida? E ele vai apresentar para a gente aí, veja comigo, a partir do versículo 1 do capítulo 3. Uma vez que vocês já ressuscitaram para essa nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, ou seja, mantenha-se em comunhão com Cristo, meditando e vivendo e pensando e imaginando a respeito dessas realidades do alto. E que realidades são essas? Jesus fala: eu vou lá preparar lugar para vocês. Eu vou agora lá para o Pai. Eu preciso voltar para o Pai e vou preparar lugar para vocês. Então, inicialmente pensando a partir dessas moradas celestiais que Jesus nos convida a imaginar essa nova vida. Mas ele diz para a gente: mantenham os olhos fixos. Ou seja, aqui a ideia é: olha, você precisa entender que se você tira um pouco da sua atenção naquilo que é eterno, você começa a se embelezar e achar o que não é eterno bom também. Não que o que existe no mundo seja totalmente ruim, mas nós não podemos atribuir ao que existe no mundo a condição do que é eterno. Porque o que é eterno, que é o que Jesus está apontando aqui, é infinitamente superior. Então, mantenhamos os nossos olhos nas realidades celestiais, onde Cristo está assentado. E Cristo está assentado em qual posição, em qual local? No lugar de honra à direita de Deus. São nestas coisas que nós devemos procurar pensar. E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar essa ideia, porque ele começa dizendo que nós ressuscitamos, e só ressuscita quem morre. Então, para a gente poder continuar falando sobre ressuscitar, a gente tem que voltar na ideia do morrer. Então, eu quero falar com você aqui, que inicialmente aqui a proposta é que nós devemos morrer para uma vida do passado. Veja no versículo 3, porque vocês morreram para esta vida, que é essa vida do passado, e agora a sua verdadeira vida está com Cristo em Deus. Vocês morreram para essa vida do passado, e a gente vai chegar lá e entender como era essa vida. Mas o apóstolo Paulo está argumentando que para nós ressuscitarmos e termos a possibilidade e o entendimento de viver com os nossos olhos fixos nas realidades do alto, precisamos morrer para algo que precisa ficar para trás. E é interessante a gente pensar nisso, e é muito bom que Deus proporcionou que esse texto viesse ser pregado só agora. Eu queria ter pregado no final de novembro, porque agora a gente mudou de ano. Então eu já tenho até a ilustração, a gente passou de um tempo para outro tempo. A gente passou de um ano para outro ano. E eu acredito que, como eu falei na mensagem do final do ano, nós não precisamos e não queremos e não devemos levar para este ano, trazer para este ano, algumas coisas, alguns comportamentos, alguns pensamentos, algumas atitudes. Tem coisas que nós não gostamos, que nós não devemos trazer. Então, há algumas coisas que precisam ficar para trás para que nós possamos avançar. Uma outra ilustração e uma outra ideia que eu quero apresentar é que se a gente está aqui com essa proposta de se fixar nessa realidade do alto, é necessário, quem quer alcançar o alto, precisa antes começar a sair do chão. Precisa começar a caminhar. E se você está caminhando, você precisa deixar para trás coisas, pessoas. Essa realidade, especialmente para mim, foi muito difícil de entender. Por quê? Porque nós queremos cultivar amizades e queremos trazer pessoas conosco, mas o que a gente precisa entender é que nem todas as pessoas que estão ao nosso redor estão indo para onde nós estamos indo, ou para onde nós devemos ir. Então, para isso, é necessário que nós entendamos aqui que a nossa realidade
onde nós devemos fixar os nossos olhos é nessa realidade da eternidade. E aí, então, devemos deixar para trás essa vida do passado. Veja comigo no versículo 5, quando Paulo começa a falar um pouco dessa vida do passado. Ele divide em duas partes. Então vamos também aproveitar essa divisão que o próprio apóstolo faz para ficar melhor o nosso entendimento. Versículo 5: portanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Então, o primeiro grupo aqui de pecados e de coisas que devemos deixar para trás estão relacionadas à sexualidade. E isso tem a ver com pureza, e pureza tem a ver com santidade. E santidade, John Stott fala de forma magnífica que é um tema que perpassa toda a Bíblia. Está nos profetas, está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, está nos Salmos, toda a Bíblia fala de santidade, porque Deus fala: eu sou santo e eu quero que vocês também sejam santos. Sejais santos como santos é o vosso Deus. Então, quando o apóstolo Paulo está tratando aqui de problemas relacionados à sexualidade, eram problemas que existiam na igreja, com o povo, na verdade, da cidade de Colossos. Lembrando que o Império Romano e a vida do povo estava ligada à vida do Império. Era um império que as suas festas, a sua forma de viver era extremamente em sua grande maioria, de impureza sexual. E o apóstolo Paulo retrata isso de uma maneira muito dolorosa, lá na carta aos Romanos, quando ele fala que os homens deixaram a sua forma natural de pensar e de viver sexualmente, as mulheres deixaram também a sua forma natural de viver a sexualidade, e isso está nos falando sobre o contexto aqui de Colossos, que também estava ali envolto em todo o império. Então, a impureza sexual, como naquele tempo e também hoje, continua sendo um grande desafio, não apenas para nós cristãos, que lutamos e que buscamos viver dentro dos padrões, apesar de todas as dificuldades que temos, dos pecados que cometemos, dentro dos padrões de Deus, buscando viver esse padrão de Deus, mas ainda continua sendo um grande desafio. Então, o que nós devemos nos conscientizar em relação a deixar para trás? Procure se cercar de pessoas que buscam a pureza com Deus. Para você vencer o pecado da sexualidade, você precisa estar com pessoas que estão pensando na santidade, que estão pensando na pureza do seu coração, que estão pensando em avançar e vencer esses pecados de imoralidade sexual, de impureza sexual, de desejos maus, de ganância. Porque se nós queremos caminhar para esse caminho de santidade, é necessário que consigamos estar com pessoas que estão pensando e falando a respeito disso, que estão vivendo e lutando essa luta. Existem hoje toda uma gama de conteúdo que é voltado exclusivamente para propiciar, para vender, enfim, para informatizar a respeito da sexualidade. Tudo, se você pega uma série lá da Netflix, que seja, independente qual seja a distribuidora, vai ter uma sexualidade pesada. Se você pega um filme, inclusive filmes infantis, tem sexualidade. Se você pega, enfim, vários contextos, tem ali a sexualidade trabalhada. E se as pessoas que estão lá fazendo isso, que muitas vezes não creem em Deus, que não professam que Jesus é o Senhor, estão trabalhando para vender isso, nós devemos trabalhar para vencer isso, para sinalizar e apontar que não é necessário nós vendemos a nossa vida para viver essa imoralidade, porque ela parece boa no momento.
Mas, no fim das contas, ela sempre acaba em mais prejuízo do que lucro. Então, o apóstolo Paulo trabalha aqui com essa ideia, como nós devemos viver, né, essa nossa vida, a partir desse primeiro grupo de pecados, que podemos dizer assim, que sejam pecados sexuais, relacionados à sexualidade. Nós devemos morrer para essa vida do passado, em que outros momentos poderíamos estar aí, né, desfrutando de alguns pensamentos errados a respeito disso. E passarmos a buscar, na presença de Deus, e com a presença de irmãos da igreja, de irmãs da igreja, com a presença no culto de oração, vencer esse pecado. E eu encorajo você até, se você tem alguma dificuldade nessa área, depois você colocar isso como um pedido do coração. Você não precisa compartilhar abertamente, mas você pode trazer para que a gente ore com você pelo seu pedido do coração. Porque é um desafio, e a palavra de Deus nos encoraja a vencermos desafios, a vencermos as dificuldades. Nós não devemos continuar em 2025 com os mesmos pensamentos. Seja aqui, o contexto é da sexualidade, mas eu estou trabalhando isso a partir da pureza. E a pureza, ela está relacionada tanto à sexualidade, mas aí o apóstolo Paulo trabalha também aqui a questão de desejos maus. O que são desejos maus? Desejos que são contrários à vontade de Deus. O que é ser um desejo contrário à vontade de Deus? É, em primeiro lugar, um desejo que é só para você se engrandecer. O objetivo não é glorificar a Deus com o que você está projetando. O que é mais um desejo mau? É você sonhar e pensar aquilo que não é o bem e o bom para a sua família. Você está querendo algo só para aparecer. É um desejo mau. É um desejo problemático, que vai trazer problema. E aí o apóstolo Paulo coloca também aqui para nós a respeito da ganância, que é idolatria. Então temos uma série de desafios a vencer. Cada um de nós estamos inseridos de alguma forma em alguns desses desafios. Eduardo, fecha por favor a porta. Estamos inseridos em alguns desses desafios. Então, precisamos morrer para essa vida do passado. Precisamos morrer e deixar essa vida para trás. Um outro grupo de pecados está no versículo 7. Aliás, no versículo 8, no versículo 9, desculpa. Versículo 8. Quando o apóstolo fala que agora é o momento de vocês se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Agora é o momento, ou seja, agora é o tempo propício para que nós possamos deixar para trás esses comportamentos. E, meus irmãos, a gente não precisa se sentir culpado ao falar que, às vezes, nós temos uma maldade embutida nos nossos pensamentos. Que nós temos uma ira velada em alguns comportamentos. Que nós temos, às vezes, uma linguagem que não é boa. Que mistura coisa boa com coisa ruim. Mas a palavra de Deus nos lembra que da mesma boca não pode proceder bênçãos e maldição. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Então esse é o desafio para a gente. Como viver a vida com Jesus, deixando para trás esses comportamentos. Se você hoje se sente culpado por ter algum desse tipo de comportamento, vou repetir mais uma vez, da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, do pensamento mau a respeito do seu colega do trabalho, de ter que reclamar porque chegou a segunda-feira, de reclamar de todas as coisas, de reclamar do que falta, de reclamar do que aparece. Enfim, se você tem esse comportamento ou outros relacionados à sexualidade, eu quero dizer para você que chegou o tempo de você se livrar. E se livrar aqui tem a ideia de tirar esse fardo. E nós sabemos com quem nós podemos contar para nos ajudar com estes fardos, com o nosso Senhor Jesus, que é o Senhor poderoso. Nós podemos contar com Jesus.
Então, devemos morrer para essa vida do passado. Paulo inclui todos esses pecados, todas essas coisas como coisas do passado. E é interessante isso, porque às vezes para a gente é tão difícil ir se livrando disso, que parece que esse passado nunca se torna passado. Então, o desafio é tornar essas coisas do passado. Coisas que vão ficar para trás ao longo desse ano. Não vai ficar para trás nessa primeira semana do ano. Ao longo do ano, nós vamos trabalhar isso. E desde já eu quero orar por você em relação a isso. E pedir que Deus, em nome de Jesus, abençoe a sua vida. E que você, se sentindo desafiado pelo Espírito Santo nesse momento, possa receber e acolher esse desafio com você. Porque há uma vida do passado que era governada por esses pecados. Há uma vida do passado que era governada. Veja quando ele fala aqui no versículo 7. Vocês costumavam praticar esses pecados quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Vocês costumavam praticar estes pecados quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Ou seja, precisamos deixar para trás tanto esses pecados como essa vida do mundo, para que em Cristo possamos receber a nova vida. Quando ele fala aqui no versículo 3, porque vocês morreram para esta vida, ou seja, qual é a vida para a qual nós morremos? Para essa vida de pecado que culminaria com a nossa morte, culminaria sim a graça de Deus atuando sobre nós, porque o salário do pecado é a morte. Então, se aqui está descrito uma relação de pecados que não são os únicos que a Bíblia lista, mas são alguns para nos fazer pensar, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte, e que neste momento podemos aprender como viver com Jesus e receber uma nova vida, que na verdade é a verdadeira vida. Versículo 3, que está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, há ainda algo para a sua vida que você não conhece. E que só é possível conhecer vivendo com Jesus. Há muitas coisas, na verdade, que nós só vamos conhecer vivendo verdadeiramente com Jesus. Porque a proposta e o que o apóstolo Paulo nos apresenta a respeito de Jesus é que a sua verdadeira vida está escondida. É uma verdadeira vida, é uma nova vida, e quando essa nova vida em Cristo, ela surge em nós, é quando o apóstolo Paulo fala que vocês ressuscitaram. E quando você está ressuscitado, ou seja, desfrutando dessa nova vida com Jesus, como nós devemos agir? Mantendo os nossos olhos nas realidades do alto. Se a nossa vida agora passa, e aí o desafio para nós esse ano é cada vez mais vivermos com Jesus e para Jesus, devemos cada vez mais olhar para Jesus. E não para essas coisas que estão nos cercando. Pessoas que estão falando besteira por aí. Porque esse ano parece que a economia, eu estava assistindo vários vídeos a respeito da economia, várias reportagens, e aí falava que esse ano está com um cenário assim catastrófico para a economia no Brasil. Paciência. Eu vou fazer o quê? Não sou economista. Não trabalho na área. O que eu posso fazer é me conscientizar e ter cautela. Mas não posso me perder, deixar de fixar os meus olhos na realidade em Cristo. Parece que também esse ano teremos mais ainda questões relacionadas a aquecimento global e tudo mais. Tudo bem. Vamos continuar fixando os nossos olhos em Cristo. Talvez você pode ter começado esse ano desencorajado, sem muita expectativa, mas eu quero convidar você, continue fixando os seus olhos em Jesus.
Não se preocupe necessariamente se tudo no seu trabalho vai dar certo esse ano, se nos seus negócios vai dar tudo certo esse ano. O importante é que você possa aprender a fixar os seus olhos em Jesus. Então, podemos assim compreender, e eu quero caminhar mais um pouco com você, porque esses pecados todos que nós falamos, o apóstolo Paulo fala que é por conta desses pecados que vem a ira de Deus. E aí a ira de Deus se revela contra toda a impiedade do ser humano que pela sua falta de conhecimento nega ali a justiça e o conhecimento de Deus. Ou seja, a ira de Deus se revela quando nós temos o conhecimento dessa palavra e decidimos, mesmo assim, agir de forma pecaminosa. Agir com o mesmo pensamento, com o mesmo comportamento. E aí não dá para a gente viver com Jesus dessa forma. Não é possível nós vivermos com Jesus dessa forma. Jesus nos chama como estamos. Quando Ele chama Pedro, João, Tiago, André, eles largam o barco, deixam tudo para trás, vão lá com fedor de peixe, o corpo cheio de sal, as sandálias molhadas, e vão pela areia da praia seguindo a Jesus. Pedro com as suas dúvidas, João e Tiago e André com suas dificuldades, e vão lá e seguem a Jesus. E ao longo do ministério, ao longo da caminhada, eles vão sendo transformados. E a proposta é a mesma. Que nós possamos ir caminhando com Jesus. Então, versículo 9. Vamos caminhar também no texto para daqui a pouco chegar à conclusão. Versículo 9. Não mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram, guarde essa palavra, se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Se despir, ou seja, você já tirou essa casaca de pecado, essa pele de pecado que estava em você. Você já se despiu, deixou ela para trás. E deixou não apenas essa antiga natureza aonde estavam todas as práticas pecaminosas, perversas, ou seja, tudo isso aqui, todos esses pecados, todos esses atos pecaminosos se constituem aqui como as práticas perversas. E quando nós deixamos tudo isso para trás, podemos ser revestidos por uma nova natureza, Nessa nova natureza, versículo 10. Nessa nova natureza nós somos renovados, ou seja, as coisas começam a acontecer de maneira nova. As coisas começam a acontecer de maneira diferente, de maneira que nós não entendemos. Ou seja, revista-se da sua nova natureza. E essa nova natureza é necessariamente viver com Jesus, é a presença de Cristo. Em outras palavras, é se revestir da presença de Cristo nos seus pensamentos, no seu comportamento, no seu andar, dentro da sua casa, nas músicas que você ouve, na série que você assiste, no livro que você lê, em tudo que você fizer, se lembre que você está sendo revestido por uma nova natureza, e que o que mais importa nessa nova natureza é Jesus. Seja renovado, também versículo 10, seja renovado à medida em que você aprende a conhecer o seu Criador. Seja renovado, receba algo de novo, que é e que faz parte dessa verdadeira vida que está escondida com Cristo. Jesus nos desafia de forma muito direta quando diz para a gente deixar tudo para trás e negar a nós mesmos e segui-lo, né? Pegar a nossa cruz e segui-lo.
Então, ser renovado é viver essa experiência de negação, de deixar para trás, de deixar de se desapegar da nossa vida, do nosso ego, de dizer, não, mas eu vou conseguir, aquilo só vai dar certo se eu estiver presente, aquilo só vai acontecer se eu estiver lá fazendo. O que importa é que você possa viver com Jesus. E por fim também, tornar-se semelhante a Ele. Porque é para essa finalidade que o apóstolo Paulo indica, tornar-se semelhante a Jesus. Então, versículo 10, podemos resumir da seguinte forma: se revestir dessa nova natureza, ou seja, deixa para trás os pecados, vai abandonando os pensamentos maus, a linguagem mal, o comportamento errado, o desejo mal, a imoralidade sexual, e vai sendo renovado à medida em que você aprende a conhecer. E aí eu preciso perguntar, como nós podemos aprender a conhecer o nosso Criador? Vindo à igreja. É uma excelente maneira de você aprender a conhecer o seu Criador. Vir à igreja, participar dos cultos, das celebrações, de forma muito direta, falar para você, participar da EBD, a Escola Bíblica Dominical. Você precisa aprender a conhecer o seu Criador. Então, para aprender a conhecer, você tem que estudar. Para estudar, você tem a EBD. Por isso que você tem a EBD, na verdade. É para que você possa crescer e continuar conhecendo cada vez mais. Eu preciso falar para você também que você precisa vir para a igreja para ouvir da palavra de Deus, porque nós crescemos também e aprendemos a ouvir a palavra de Deus. Então, nesse ano 2025, à medida em que você for conhecendo cada vez mais o seu Criador, se revestindo dessa nova natureza, você vai tornar-se cada vez mais semelhante a Ele. Então eu quero concluir dizendo mais uma vez: venha participar do corpo de Cristo. No capítulo 1, no versículo 18, fala para a gente que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então Ele deseja que nós façamos parte desse corpo. Que nós possamos vir, aprender, conhecer e servir a Deus. Porque nessa nova vida, finalzinho do versículo 11 do capítulo 3, nessa nova vida com Jesus, Ele é tudo que importa. Não há nada mais que importe nessa nova vida. E se há algo com o qual você deve ocupar o seu pensamento e a sua vida nesse ano, eu quero desafiar você para que esse pensamento, para que esse comportamento ao qual você quer mudar, seja com Jesus. Tem uma música do Diante do Trono, que não é daquelas tão conhecidas, que fala assim, né? Que meu primeiro pensamento pela manhã seja chamando o teu nome, Jesus. Que em meus lábios, que em meu louvor e coração seja chamando o teu nome, Jesus.